Olá, eu sou Arthur Ribeiro e nesse canal eu falo sobre gestão, negócios e empreendedorismo voltado para pequenos negócios. E se você tem uma pequena empresa ou sonha empreender, esse vídeo é para você. Separei aqui alguns tópicos que eu gostaria de conversar com vocês em relação às empresas que é extremamente importante se atentar. Vamos lá? O primeiro deles é o seguinte: faturamento não é lucro. Eu vejo muito pessoal na internet, em empresas de uma forma geral, acreditando que aquele faturamento que ela teve num determinado período é igual ao lucro. E não é. O faturamento é tudo aquilo que você vende num determinado período. E o lucro é tudo aquilo que realmente sobra no seu bolso no final do determinado período que você calculou. Exemplo bem rápido e básico. Vamos supor que você vendeu 10 produtos por R$ 10. 10 vezes 10 você faturou R$ 100, ou seja, você teve uma venda de R$ 100. Mas você entende que para você vender esses 10 produtos, você teve que comprar esses 10 produtos? Vamos supor que você comprou por R$ 5. 10 vezes 5, 50. Se você faturou 100 e teve que comprar 50, automaticamente sobrou o que aqui no final? R$ 50. Esse seria o seu lucro bruto. Em cima disso, você teria que tirar suas despesas fixas, variáveis, impostos e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte: faturamento e lucro são coisas totalmente diferentes. E quando você mistura isso no seu negócio, você corre um risco enorme de quebrar. Segundo tópico: não misture dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. Muitos empreendedores, infelizmente, cometem esse erro e isso é perigosíssimo. Porque o que acontece? Quando você tem uma empresa, você vai ter altos e baixos. Então, diferentemente da nossa vida pessoal, vamos supor que você tem o seu cartão de crédito e o seu cartão de crédito ele vence todo dia 10. Beleza, você já está acostumado e adaptado a pagar o seu cartão todo dia 10. Mas quando você vai para a empresa, você vai entendendo que os seus boletos a vencer, os seus pagamentos, vão cair todo dia, porque vai depender de quando você comprou. E quando você começa a misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro seu pessoal, você, no final das contas, não vai entender o que realmente a empresa está te proporcionando ou não. Porque você precisa fazer a conta de quanto dinheiro você precisa para sobreviver no seu negócio. E toda vez que você mistura esse dinheiro, a chance de dar merda é enorme. E tem muitos projetos incríveis que morrem porque não fazem essa diferenciação. Então, qual que é o conselho que eu dou? Tenha contas separadas. Abra uma conta para o seu CNPJ e você tem uma conta também para o seu pessoal. Só retire dinheiro da empresa que você realmente sabe que não vai atrapalhar a empresa, que é o que a gente chama de prolabore, tem várias formas de se calcular. Mas o que eu quero dizer, não misture o dinheiro. Se o dinheiro é da empresa, é da empresa. Se o dinheiro é pessoal, é pessoal. Não faça essa mistura. Essa mistura quebra muitas, mas muitas empresas. Terceiro tópico, que eu vejo muita empresa errando também, é a precificação. Precificação nada mais é do que uma das coisas mais importantes que você tem dentro do seu negócio. Você tem que entender primeiro o que é preço. O preço, ele é uma composição de todos os seus custos e o lucro que você deseja ter no final da sua operação. Então, se você compra um produto e você vende ele, o seu objetivo não é que você consiga com essa venda pagar todas as contas, despesas fixas, variáveis, colaborador, tudo, e no final ainda não sobrar uma lucratividade, que é a sua recompensa por empreender. Então significa que se você errar nesse momento da precificação, você está jogando o seu negócio por água abaixo. E eu vejo muito pessoal falando assim, soma 30%, soma 25% e é esse aí o seu preço de venda. Você consegue ganhar 30% em cima. Gente, isso não existe. Não é o fornecedor que deve te falar quanto que você tem que precificar o seu produto. Você pode ter uma ideia do que os seus concorrentes no mercado fazem quando o seu fornecedor te fala isso. Mas a precificação ela é individual. Por que ela é individual? Você entende que o seu ponto, às vezes, físico, você paga X aluguel e o seu concorrente paga Y? Você entende que às vezes você tem um colaborador, o seu concorrente tem 3, 4, 10? Significa que cada empresa ela vai ter um custo diferente. E esse custo ele não tem que ser pago por precificação. Então significa que toda vez que você se medir com a régua dos outros,
você pode precificar errado o seu produto e automaticamente você pode quebrar também. Então procure mais informações sobre precificação, sobre como precificar corretamente o produto, para que no final da venda você consiga pagar todos os seus custos e ainda sobrar aquele lucro no bolso, beleza? Quarto tópico é capital de giro. Muitos empreendedores não prestam atenção nesse detalhe e ele é extremamente importante para o seu negócio. Imagina o seguinte, você tem uma empresa e você compra e vende produtos. Você entende que você tem vários fornecedores e cada vez que você compra, nem sempre você compra no mesmo dia. Tem dia que você vai comprar dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Significa que você tem um prazo de pagamento de 7 dias, 14 dias, 20 dias. A cada dia que você compra, significa que lá na frente você vai ter um boleto para pagar. E esses boletos vão cair em dias aleatórios. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter um capital de giro, você precisa de ter caixa para que você consiga pagar essas contas. Por quê? Da mesma forma que você paga em dias aleatórios, você também recebe em dias aleatórios, porque você não vende todo dia. Vamos colocar que uma parte da sua venda é no cartão. Então, no cartão, quando é débito, você recebe no dia seguinte. Quando é crédito, você recebe daqui 30 dias, caso você não faça antecipação. Se é no boleto, tem hora que você vai gerar prazo de 7 dias, 14, 21, 35, 40. Vai depender do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter um capital para suportar aquela sua operação de compra, para que você consiga comprar os seus produtos para revender, como você também consiga pagar as suas despesas. Então, toda vez que você não toma cuidado com esse capital de giro e você não tem um controle do seu fluxo de caixa basicamente é o quê? Entradas e saídas. Então, toda vez que você não tem isso bem controlado, você começa a o quê? Achar que o negócio não está dando dinheiro. E aí você começa a correr atrás, tendo que tirar dinheiro do bolso e tudo mais. Às vezes o seu negócio dá dinheiro. A diferença é que você paga em curto prazo, ou seja, você tem um curto prazo de pagamento com seu fornecedor e você tem um longo prazo de recebimento. Então, significa que o seu caixa ele está sempre descoberto. O que você precisa fazer? Você precisa fazer essa conta de quanto tempo que você tem de diferença entre pagar e receber, manter esse dinheiro em caixa para que você consiga pagar todas as suas contas e entender qual que é o seu real ciclo financeiro dentro do seu negócio. O quinto tópico é de uma frase que eu ouço muito, que é o seguinte: pode estocar bastante esse produto, ele não vence, ele não é perecível, você não vai perder. E aí está uma grande mentira se o seu fornecedor está te falando isso. O que acontece? Estoque parado significa dinheiro parado. Então vamos supor que você fez uma compra enorme de um produto que não vença. O que vai acontecer? Se você não vender aquele produto, você pode não perder ele, realmente. Fisicamente aquele produto ali ainda existe. Mas se você não está vendendo, esse dinheiro está parado. E ele está parado, imobilizado. Você não consegue nem transformar ele em dinheiro para pagar a conta. Então, o que acontece com isso? Você está perdendo dinheiro. Porque se você tem dinheiro parado, é como se você tivesse dinheiro debaixo do colchão. Se você está com dinheiro debaixo do colchão, você entende que ele não está rendendo, nem a inflação ali. Agora, quando você está com esse dinheiro parado, mas ele está no banco, em alguma aplicação, ele está rendendo alguma coisa, o produto é a mesma coisa. Então, quando você tem um produto que ele está parado no seu estoque, você tem que entender que ele está perdendo valor. Então você precisa ter um estoque o quê? Condizente com sua operação. Se você tem uma estratégia de comprar o produto, às vezes, por exemplo, você importa o produto e você está entendendo que vai ter uma alta do dólar. Beleza, você está importando, mas você está entendendo que você vai ter um estoque alto, mas você vai ganhar na compra, porque aquele produto ele vai subir ao longo do tempo. Agora, quando você não está pensando nisso, você está só comprando para ter um estoque grande mesmo, você tem que entender que você está imobilizando um ativo seu e que se você precisar transformar ele em dinheiro logo, o que você vai precisar fazer? Ou queimar muito preço, ou você infelizmente não vai conseguir transformar isso em valor. Então, o que eu faço aqui na minha empresa hoje? Eu tenho diversos tipos de produto. Os produtos que eu considero os mais importantes e que não é tão sensível a preço, eu não compro um estoque enorme. Eu compro ali para 2, 3 semanas no máximo. Porque eu prefiro deixar o dinheiro no caixa, rendendo uma aplicação, do que eu ter muito desse produto no estoque, sendo que ele não vai ter vai subir muito ou diminuir o valor. Então eu prefiro ter um estoque menor.
essa é uma gestão que eu gosto de fazer aqui na minha empresa. Agora, quando você tem um produto que ele pode faltar a qualquer momento no mercado, aí, pô, é bacana você investir e comprar uma quantidade maior. Agora, quando não é assim, pense, toda vez que seu estoque está parado, você tem dinheiro parado dentro da sua empresa. O sexto tópico, ele é muito interessante também, que eu vejo muitos empreendedores com uma empresa que tem poucos clientes. Vou falar agora por experiência própria, tá? Um tempo atrás a nossa empresa ela atendia grandes contas. E quando eu falo grandes contas, é grandes contas considerado um negócio pequeno, né? Igual o nosso, negócio, coisas mirabolantes que a gente vê na internet. E o que acontece com isso? Quando você tem poucos clientes e eles são grandes, quando um deles deixa de te comprar, o que acontece? Você sente uma falta violenta. Vamos supor que você fatura 10 mil reais por mês. Lembrando, hein? Faturamento, não é lucro. Então, vamos supor que você fatura 10 mil reais por mês. E desses 10 mil, você tem 2 clientes. Você tem 2 clientes de 5 mil. No mês que esse um cliente seu de 5 mil não te compra, o que acontece? Fudeu. Você vai ter prejuízo. A sua venda caiu pela metade. Então, quando você concentra toda a sua venda em poucos clientes, você vai ter um risco enorme dentro da sua operação. O que eu aconselho, principalmente para a gente que tem pequenos negócios, é você pulverizar a venda. Não tem problema você ter um grande cliente. Ter grandes clientes, pô, é fantástico. Mas você não pode ser sólido pensando neles. Você tem que ter vários. Então, é melhor você ter uma venda de 10 mil com 5 clientes de 2 mil. Porque se um de 2 mil te deixa de comprar, seu faturamento caiu para 8. Não caiu tanto, você ainda vai conseguir sobreviver ali. Então, o que eu sempre priorizo? Pulverizar ao máximo, atender o máximo de clientes possíveis e não atender somente as grandes contas. As grandes contas elas têm que estar ali para te ajudar, para gerar caixa e tudo mais. Mas quanto mais você pulverizar a sua venda, mais seguro se torna o seu negócio. Sétimo tópico, não dependa de um fornecedor. Gente, isso é uma coisa seríssima que eu vejo muitos empresários cometendo um erro, que acreditam que aquele fornecedor é um fornecedor incrível e ele que é a sua base para tudo. Gente, não dependa disso. Por quê? Porque o seu fornecedor ele atende você e atende todos os seus concorrentes. E agora o que está acontecendo? O seu fornecedor, além de atender você, atender seus concorrentes, está dentro do Mercado Livre atendendo o seu cliente. A gente não vê isso com várias empresas? Não vou citar nome para não ter problema, mas a gente vê muitas empresas no mercado fazendo isso. E inclusive eu passei por isso muito aqui na empresa também. E o que acontece? Quando você depende desse fornecedor ele tem um poder tão grande sobre você que ele quebra o seu negócio. A partir do momento que ele falar, não gosto mais do Arthur, fudeu, a empresa do Arthur foi embora, porque você depende só desse fornecedor. Então, o que você precisa fazer? Da mesma forma que não é bom você ter poucos clientes, não é bom você ter um ou dois fornecedores. Você tem que ter vários fornecedores diferentes, porque se um falhar com você, ou se um mudar a estratégia, do dia para a noite o cara falar, agora eu não quero atender mais lojista, eu quero atender o consumidor final direto, você não quebrar a sua empresa. Então, pulverize esse risco, começa a desbravar novos fornecedores. Mas esse daqui é o mais famoso de todos. Não tem problema. Tenha outros fornecedores, tenha outras empresas, tenha um grande mix de produto, porque é isso que vai fazer com que você consiga manter o seu negócio. Então, nunca dependa de um fornecedor em específico. Isso daí pode acabar com o seu negócio. Oitavo tópico, eu vou falar sobre vendas. Nunca dependa de um canal específico de vendas. É aquele mesmo problema que eu falei de clientes e de fornecedores. O dia que esse canal seu de vendas mudar, fudeu, acabou o seu negócio. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você venda online e você venda pelo Mercado Livre. Você já percebeu que o Mercado Livre de tempo em tempo muda as regras, muda a forma como que é feito lá dentro? Imagina que do dia para a noite eles mudem de uma forma que você não consegue acompanhar. O que aconteceu com o seu negócio? Acabou. Porque quando você vende por marketplace, aí pode ser qualquer um, o cliente ele não é seu cliente, ele é cliente do marketplace. O cliente nem sabe qual é o nome da sua loja. O cliente fala, comprei do Mercado Livre, comprei da Amazon, comprei da Shopee, mas não faz ideia de que você está por trás dessa operação. E o que acontece com isso? Para o cliente, tanto faz de qual loja ele está comprando.
Pouco importa, é onde ele achou a melhor oferta, ele comprou e pronto, acabou. E para o marketplace está lindo, porque ele tá gerando negócio. Agora, para você, não, porque o cliente não te conhece. E se o cliente não te conhece, você corre um risco enorme de deixar de existir a partir do momento em que o marketplace mudar alguma regra ou entrar um outro concorrente grande e começar a te atravessar. Então, não dependa de um canal. Isso seja tanto para venda online quanto venda física. Vamos supor que você tem uma loja física, igual eu tenho aqui. Pô, a loja física é o quê? O cliente chegar até a gente, né? O cliente entrou dentro da loja, comprou, foi embora. O que eu faço aqui? Eu tenho também um canal de televendas. Então o cliente ele veio para dentro da empresa, comprou, eu faço um cadastro, eu entro em contato com ele, e aí, senhor X, já está precisando de produto, acabou seu produto, você gostou, como foi sua experiência? Eu tenho aqui o Google, então eu gosto de ter o quê? Sempre postar no Google ali, todo dia eu posto alguma coisa naquele Google Meu Negócio, porque automaticamente o Google começa a me mostrar para mais pessoas na região e isso ele acaba sendo um canal também. Eu tenho um Instagram, porque o Instagram também é um canal, é uma forma de conseguir vender, uma forma do cliente te ver. O que eu quero dizer com isso? Nunca dependa de um canal de venda. Quanto maior a quantidade de canais que você tiver, maior a sua probabilidade de venda. Significa que você vai vender bem em todos? Claro que não. E você sempre vai ter um canal principal. Não tem problema com isso. Mas você precisa diluir o seu risco e estar presente no máximo possível, desde que seja bem feito. Aí você pode ter certeza que seu negócio tem menos risco de quebrar e você tem uma maior chance de crescer e vender cada vez mais. Agora, o nono e o último tópico. Gestão é tomar decisão baseada em informações. Quando a gente tem um negócio, muitas das vezes a gente começa a entrar tanto na operação do dia a dia que a gente começa a parar de preocupar com qual que é o faturamento, qual que é o custo, qual que é a quantidade de clientes que a gente está atendendo, qual que é o produto que eu mais vendo para o que menos vendo, qual que é o produto que mais me traz margem para o que menos me traz margem, qual que é o produto que mais faz com que eu consiga, é aquele produto isca, que faz com que eu consiga entrar dentro do cliente e qual que é o produto que me faz ficar dentro do cliente. O que eu quero dizer com isso? Cada negócio ele vai ter uma especificidade, normal. Só que a gente como gestor, a gente tem que fazer essas avaliações de todos esses detalhes para que a gente sempre possa estar evoluindo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um mix enorme de produtos. Você tem um mix lá de 500 produtos. Quando você for fazer uma conta, existe uma coisa que chama diagrama de Pareto, que significa que 80% das suas vendas vem de 20% dos seus produtos. Isso sempre bate, sempre bate. Significa então que 20% desses 500 produtos são realmente os mais relevantes. E se você deixar esses produtos faltarem na sua empresa, você vai perder venda. Então, às vezes são detalhes que a gente dá bobeira. Às vezes você vende tal produto, você deixa ele acabar e aí você não presta atenção nisso, você começa a perder venda e começa a se questionar. Pô, por que eu estou perdendo venda? É só um produto, mas eu tenho tantos outros, por que o cliente não compra? Que às vezes esse produto ele é tão importante para o seu cliente que é o que faz ele comprar com você. Então, a gestão baseada em informação é você conhecer ao máximo o seu negócio para que você possa tomar melhores decisões para fazer o seu negócio conseguir prosperar, crescer, trazer mais pessoas e por aí vai. E quando você começa a entender que o seu papel não é só abrir empresa, não é só operacional, mas você também tem um lado estratégico, você vai começar a ver que tem muitas coisas que você pode fazer dentro da sua empresa que podem virar o jogo. Por mais difícil que esteja o mercado, e realmente está, a gente está em 2026, hoje é dia 11/8, o mercado está dificílimo, mas eu tenho certeza que existem detalhes, alavancas que você pode mexer aí para fazer com que o seu negócio possa decolar e assim você conseguir prosperar cada vez mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Se tiverem gostado, eu peço para que vocês curtam, compartilham e sigam o meu canal. Aqui eu vou falar sobre gestão, empreendedorismo, negócios, com muitas dicas práticas para que você consiga fazer sua empresa prosperar e crescer cada vez mais. Te aguardo no próximo vídeo.